Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade no livro de Gênesis. Falaremos também no vídeo de hoje sobre os gigantes que houveram, que está escrito na Bíblia, que em outros achados arqueológicos tem falando sobre esses gigantes, sobre os Nefilins, que é difícil a gente acreditar, né? Porque são coisas assim tão diferentes do que nós estamos acostumados a ouvir. Se fala muito pouco a respeito sobre esse assunto. Então, os vídeos que apresentaremos aqui a respeito desses gigantes, anjos caídos. Estaremos, então, respondendo algumas dessas questões com vídeos super interessantes, mostrando através da arqueologia, de achados sobre esse assunto, e acredito que vai ajudar a ter algumas dessas respostas, e acredito que bastante interessante, de algum ponto de vista diferente, às vezes, que nós estamos acostumados a ouvir. Não custa nada buscar algumas fontes, principalmente na arqueologia. Mas, às vezes, é difícil encontrar as respostas sobre o grande dilúvio. Por exemplo, por que os nossos antepassados da Bíblia conseguiram viver tantos anos, 1000 anos, 800 anos? Quais os motivos que fez com que Deus permitisse esse grande dilúvio? E onde está a tal arca, né? Muitas pessoas se questionam se ela existiu realmente. Então, no vídeo de hoje, nós estaremos tirando todas essas dúvidas com documentários. Eu espero realmente que você tenha conseguido tirar suas dúvidas. E se não, você pode fazer suas perguntas nos comentários. Você pode buscar informações em outros livros, né? E tem muitos canais assim bacanas que tem bastante explicação também sobre esse assunto. Nós podemos compartilhar, né, algumas ideias, mas eu acredito que a melhor forma é a busca mesmo pelo conhecimento, lendo, né, não só, mas livros que tenham respaldos, tenham provas científicas, arqueológicas. Acredito que isso nos ajuda bastante. Tem seus respaldos. É um livro inspirado por Deus. E acredito que se você pedir para o Pai, Criador do céu e da terra, para o Espírito Santo, Ele vai te dar entendimento sobre a palavra, sobre tudo que você lê, sobre tudo que você vê, né? Nem tudo também que está na internet é o correto, é o certo. Nós temos que ter discernimento do Espírito Santo, discernimento da palavra que nós lemos. E isso só quem pode dar é Deus mesmo. Ele que nos capacita a esse entendimento. E se você gostou do meu canal, dos meus vídeos, já te peço, compartilha, deixa o seu like e clica sempre no sininho. Gigantes realmente vagaram pela terra há milhares de anos? Nas cercanias de Tel El-Saf, Israel, cientistas descobriram um fosso que outrora pode ter protegido a fortaleza filisteia. Nas proximidades, eles encontraram pedaços de cerâmica entalhados com o nome Golias.
Testes indicam que a cerâmica é do mesmo período descrito na Bíblia. Estamos lidando com metáforas ou estamos lidando com evidências concretas? Tratam-se de criaturas reais que de alguma forma vagaram pela Terra? Pensando em quantidade, temos que aceitar que alguns deles são reais. A questão é como essas anomalias genéticas surgiram. Em um passado muito distante, a Terra era totalmente diferente de como a conhecemos hoje. O homem vagava pelo mundo e haviam criaturas enormes, seres colossais que causavam morte, horror e destruição. Sem dúvida alguma, eles são um dos maiores mistérios da humanidade. Sabemos que eles existiram, ainda que muitos relutem em acreditar. Podemos investigar suas origens através de fontes primárias ou secundárias, historicamente falando, tanto quanto de registros arqueológicos como fósseis, na maioria das vezes ocultos, mas nem por isso deixados de serem registrados, artefatos e ruínas relacionados direto ou indiretamente a eles, tanto na história quanto na pré-história. Mas quem de fato foram esses gigantes? Em relação a essa pergunta, podemos encontrar registros que falam sobre gigantes em 6 fontes básicas, e são elas: as tábuas sumérias da Biblioteca de Nippur, onde eles teriam sido criados pelos Anunnakis; na Bíblia, nos livros de Gênesis, Números, Deuteronômio e Josué, onde são chamados de Nephilims, entre outros nomes; nos escritos da Grécia Antiga relacionados a Beroso, que foi um sacerdote caldeu da Babilônia que viveu no século III a.C. e escreveu em língua grega a história da Babilônia; no livro de Enoque, onde são denominados assim como na Bíblia de Néfilins, e seus pais de vigias ou sentinelas, que seria equivalente aos anjos caídos; no livro dos Jubileus, que os trata como gigantes; e no fragmento do chamado Livro dos Gigantes, encontrado nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, onde os textos registram vários gigantes, inclusive Gilgamesh. A ideia central deste fragmento é a punição vindoura por parte de Deus a esses gigantes, complementando assim o livro de Enoque e a própria Bíblia. O primeiro relato desses misteriosos seres foi encontrado em tábuas sumérias. De acordo com o mito da criação suméria, anjos eram conhecidos por Anunnakis, que significa grandes filhos de Anu. Os sumérios desenvolveram a escrita há aproximadamente 5.000 anos. Era uma civilização altamente avançada, com conhecimentos sobre diversas áreas. O termo Na, do idioma sumério, ou Anu, do acádio, é referido ao principal deus do sol e do céu dessa cultura, e seu nome significa o iluminado. Os Anunnakis eram, de acordo com a crença desta civilização em sua tradução literal, os brilhantes, ou os que brilham. Os registros nos mostram que os Anunnakis eram seres culturalmente e tecnicamente avançados, ocupando a área do Oriente Médio por volta de 8.200 a.C. Segundo as tradições sumérias, seu principal objetivo foi o de estabelecer um centro agrícola para aprendizagem e formação da população local. Eles são descritos como os Iluminados, senhores do cultivo. A ideia central da teoria dos antigos astronautas, segundo a narrativa de Zacarias Sitchin, é a de que os Anunnakis teriam miscigenado seu próprio DNA com os do Homo erectus a fim de criar a humanidade, com a finalidade de usá-la como escravos para extrair ouro e outros minerais valiosos. Hoje, essa história envolvendo os Anunnakis é aceita por uma fração de adeptos como eles, os Anunnakis, sendo o equivalente ao Deus criador da Bíblia. Mas o que os registros cuneiformes sumérios realmente dizem sobre os Anunnakis, deuses e deusas desta cultura? Como é que a versão destes seres e suas atividades apresentadas na teoria dos antigos astronautas, que chega até a maioria das pessoas através da mídia secular indutiva, pode ser comparada com a forma original desses seres do mundo antigo? Para isso é necessário que conheçamos algumas das atividades e suas respectivas características, assim como o estudo dialético de sua cultura, verbalização fonética, datação e cronologia. O deus babilônico Marduk, por exemplo, era tratado como sendo um membro direto do grupo dos Anunnakis. Iana Astarte era filha de Enlil e Ninlil, e conhecida como deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Ninurta era, por sua vez, conhecido como deus dos combates.
Nimrod não se encontra nos textos babilônicos, mas é referido no Antigo Testamento da Bíblia como sendo um antigo governante da Mesopotâmia, portanto próximo tanto no tempo quanto no espaço do universo dos deuses sumérios e babilônicos, e também pelo mistério que envolve toda a sua história. O local é conhecido como Shinar, Sinar, Sinear ou Shinear, localizado em uma região bíblica incerta e misteriosa na Mesopotâmia. Teria sido ali onde provavelmente seu império floresceu nos séculos seguintes ao dilúvio, quando ergueu a Torre de Babel. Havia muitos outros deuses na cultura suméria, como a deusa Nana e Shamash, Iana em sumério, ou Star em acadiano, irmã de Shamash, ou esposa, segundo alguns registros, a qual é ligada a Vênus. Os deuses variam muito nos textos sumérios. Na verdade, eles se modificaram ao longo do tempo, o que torna ainda mais difícil entender sua real origem. No entanto, podemos ver que esses seres brilhantes se tornaram deuses e passaram a ser adorados pelos sumérios. Ao que tudo indica, parece que fizeram parte de uma família de governantes, dinastia ou clã específico, obtendo autoridade universal, sendo venerados, se tornando os deuses principais, retratados no período de 3000 a.C. na cidade de Uruk, onde é dito que eles próprios fundaram. Não há muitos detalhes a respeito da linhagem desses deuses, portanto são totalmente obscuras as informações, mesmo na conexão entre esposas, mães, pais, irmãos e filhos. Percebe-se que algumas divindades típicas desta civilização se repetiam ao longo do tempo, como An, Enlil, Enk, Ninkersag, Inanna e Shamash. Seu caráter e funções de deuses provavelmente formou posteriormente a base para a criação dos deuses egípcios, gregos e romanos. Em quase todas essas culturas há registros de um grupo especial que representa a elite de um sacerdócio distinto. Eles eram chamados de os que brilham ou resplandecentes, um grupo pequeno, mas muito poderoso. Na Suméria encontramos o termo egrégora, o mesmo que observadores. Egrégora ou egrégoro vem do termo egregoren, significando velar, vigiar. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais ou emocionais. Dessa forma, estes seres receberam estes e muitos outros pseudônimos. Assim podemos de certeza dizer que eles fizeram parte deste grupo, os que brilham ou resplandecentes. Encontramos este grupo igualmente na Bíblia, onde são chamados de anjos de Deus. O nome egípcio Netero ou Essen pode ser traduzido também como os observadores, portanto tem o mesmo significado. Os essênios eram de uma seita hebraica, a qual é dito estar relacionada com os escritos do Mar Morto, de onde vem o livro de Enoque e o fragmento do livro dos gigantes. O nome Essen, ou Esses, vem do hebraico e significa salvo ou guardião. Eles também são chamados de observadores, filhos da luz e servos de Deus. Um estudo etimológico aponta a Suméria como tendo sido o local de origem do grupo Os que Brilham ou Resplandecentes. O nome Suméria vem da palavra Shomer, que traduzido significa literalmente Terra dos Observadores. Ao que tudo indica, ela foi o equivalente ao lugar citado na Bíblia como Shinar, uma localidade geográfica de fronteiras incertas e misteriosas na Mesopotâmia, que significa lugar dos seres brilhantes. Em sumério, El é traduzido como Deus, Elohim é o plural de El, mas foi traduzido como Senhor, portanto na Bíblia encontraremos este significado. Na verdade, Elohim é plural de El. El significa brilho, no singular. Assim, El significa o que brilha. Da mesma forma, Elohim, que é plural, significa literalmente os que brilham. Isso tem duas razões, mas podem ter mais. Razão 1, brilho de Deus como fogo visto por Moisés na sarça ardente. Razão 2, o mistério da Trindade Divina, portanto conotando plural, por isso o significado Elohim, os que brilham, e não El, o que brilha. A palavra semita El também pode ser encontrada em muitas outras línguas antigas, como por exemplo na língua anglo-saxônica no termo Aelf, mais conhecido como elfo, que é um ser sobrenatural dos contos de fada. Seu significado literal é ser iluminado. Os anjos caídos tinham um líder que queria ser igual a Deus. Este líder, com um conhecimento além de nossa compreensão humana, criou nomes, números, códigos e símbolos para conotar aquilo que estava relacionado e ligado diretamente a ele. Elohim é um desses nomes, sugerindo uma trindade. Esta seria a mais provável razão da relação dos Anunnakis com o nome Elohim, ou os que brilham.
O nome na Bíblia conota plural, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Criador do homem no livro de Gênesis. O Criador dos Anunnakis foi o misterioso El, ou o que brilha, no singular, líder dos que brilham, plural, ou Elohim. Não o Elohim criador de Gênesis, mas um plágio. Em outras palavras, o próprio diabo tentando ser múltiplo como Deus através de seus anjos. Sim, porque esta característica é única de Deus, ser um e três ao mesmo tempo, com a trindade divina. Para isso, ele precisou dos 200 anjos mencionados no livro de Enoque, que, por sua vez, conseguiram posteriormente aumentar este número, corrompendo a terça parte dos outros anjos do céu, como nos informa Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 e 9. Assim, aqueles que desceram dos céus, os Anunnakis, os vigilantes, vigias, sentinelas ou os que brilham, nada mais foram do que os próprios anjos caídos descritos em Gênesis, Enoque, nos contos sumérios e muitos outros textos antigos. O conceito de mundo antigo antes do grande dilúvio é quase inseparável das muitas tradições do Oriente. No livro dos Jubileus, por exemplo, encontramos referências aos antigos e misteriosos seres conhecidos por observadores, também traduzido como sentinelas, vigias ou guardiões. O texto narra a história de Cainã, filho do personagem bíblico Arfaxad. O texto segue dizendo: "E o filho cresceu, e seu pai o ensinou a escrever. E ele foi procurar um lugar onde pudesse construir para si uma cidade. E ele, Cainã, encontrou uma escritura que gerações anteriores haviam esculpido em rocha. Assim ele leu e as transcreveu, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, porque nos escritos continham os ensinamentos dos guardiões, que usavam para observar os presságios do sol, da lua, das estrelas e de todos os sinais celestes." Jubileus 8, 1 a 5. Esses guardiões são descritos em várias culturas como seres superiores, tratados como deuses, influenciando diretamente as civilizações desse período, que os indícios mostram serem muito antigos. Igualmente, existem várias fontes antigas que nos apontam que o próprio Gilgamesh foi um meio-deus, um ser semidivino, ou seja, filho desses misteriosos seres com uma mortal humana. Os textos nos informam sua enorme estatura. Portanto, ele era sem sombra de dúvidas um gigante, filho dos guardiões do livro de Enoque, filho de um Anunnaki da cultura suméria, ou um Nefilim bíblico, filho dos anjos caídos, pois trata-se da mesma coisa, mudando apenas a cultura. De acordo com a lista dos reis sumérios, Gilgamesh foi o quinto rei de Uruk, que reinou entre 2800 a 2600 a.C. Ainda que existam tradições que considerem o pai dele sendo o rei Lugalbanda, a lista dos reis sumérios afirma que seu verdadeiro pai foi Lilu, que significa espírito, um alto sacerdote de Kulaba. Ele é descrito no épico sendo 2/3 Deus. Acredita-se que Gilgamesh venceu os reis de Kush, centralizando seu poder em Uruk. Isso pode ser visto em vários fragmentos da cópia X2 da epopeia de Gilgamesh, descoberto na antiga Ugarit. Nela, Gilgamesh é descrito como o rei mais poderoso, superando todos os outros. Isso está contido na linha 16 do fragmento. O texto nos informa que ele foi conhecido por sua grande estatura, e novamente como Gilgamesh, o herói nascido em Uruk. Nas linhas 18 e 19 está escrito: "Domando o touro selvagem." Nas linhas 34 e 36 da Ugarit, o texto dá detalhes específicos sobre a enorme estatura de Gilgamesh. Assim diz o texto: 11 côvados à sua altura, 4 côvados à largura do seu peito, 1 côvado triplo foi seu pé e uma cana de comprimento suas pernas. De acordo com essas medidas, Gilgamesh teria entre 4,80 a 5 metros de altura. Em uma interessante conexão a isso, o livro dos gigantes apresenta Gilgamesh sendo um dentre vários gigantes nefelins descritos nos textos. O fragmento nos informa os respectivos nomes dos gigantes como Warria, Mahuai, Harria e finalmente Gilgamesh. Gilgamesh foi um gigante que de certeza esteve associado ao Monte Hermon, lugar onde é centralizada toda a história das sentinelas do livro de Enoque, ou aqueles que desceram dos céus da cultura suméria, que seria a mesma coisa. Foi ali, segundo o livro de Enoque, onde esses seres misteriosos fizeram seu pacto de contaminação de todo o DNA humano. Em outras palavras, se misturaram com a humanidade através das mulheres, criando os gigantes nefelins. Gilgamesh teria sido um desses gigantes, porém não foi o único.
Vários livros do Antigo Testamento, como Números, Deuteronômio e Josué, têm registros das batalhas de Moisés e os israelitas contra Og, um rei amorreu da região de Bazã. Em Deuteronômio 3:11, Og é descrito como o restante dos gigantes, e a sua cama media 9 metros de comprimento e 4 de largura, o que significa que o próprio Og pode ter sido ainda muito maior. Em Josué 4:5 é revelado que Og dominava o Monte Hermon, em Siclag, em toda a Bazã, uma região que inclui as encostas do Monte Hermon e as colinas de Golã. Um dos indícios que liga a história dos Anunnakis com os vigilantes e seus descendentes é a sua condição de seres do submundo. Nos ciclos mesopotâmicos, os Anunnakis são frequentemente descritos como destinos ou juízes dos mortos que ocupam um reino subterrâneo, sendo considerados espíritos da Terra. Em tabletes de argila descobertos em Nippur por volta de 2000 a.C., os Anunnakis são os 7 juízes, entidades do submundo, que acompanham Ereshkigal, que era a rainha do reino subterrâneo. Percebemos que o número 7 acompanha o simbolismo desses seres na intenção de passar o sentido de sagrado, já que o número 7 significaria a perfeição de Deus, pois, segundo textos bíblicos, foi no 7º dia que ele descansou de toda a sua obra. Dessa forma, essas entidades tentam associar estes símbolos sagrados às suas próprias imagens. Na verdade, trata-se de mais um plágio, assim como muitos outros existentes e que podem ser detectados por estudos mais aprofundados do assunto. Nos contos sumérios, quando Ishtar desce e é levada perante a Assembleia, esses misteriosos seres lançam sobre ela olhares de morte, fazendo-a perecer. Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de 40 dias e 40 noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. A simbologia do Monte Sinai e do Deus Elohim de Gênesis tem uma forte conexão com o Monte Hermon, pois percebemos que esses seres desceram no Monte Hermon, imitando o que foi feito por Deus quando ele entrega as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, como nos informa o texto bíblico. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um som forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque Deus descera sobre ele em forma de fogo, e a fumaça subia como a de um imenso forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19:16. Mais uma vez, vemos esses misteriosos seres tentarem, de certa forma, tomar para si a personalidade deificada através de símbolos sagrados usados anteriormente pelo Deus bíblico original. Este seria mais um dentre os muitos plágios usados por esses seres, no intuito de fortalecer ainda mais seu status de deuses, usando também a palavra El, aquele que brilha, no singular, plagiando assim Elohim, aqueles que brilham, plural, termo este usado para identificar a Deus com seu atributo único de ser um e três ao mesmo tempo, na Trindade. Portanto, esta é a ligação entre aqueles que desceram dos céus, as sentinelas, o Monte Hermon, o Monte Sinai e a palavra El e Elohim. Em 1 Enoque, Deus ordena ao arcanjo Miguel: Ide, ligar Semiasa e seus seguidores que se uniram com as mulheres. Prenda rapidamente por 70 gerações nos vales da terra. 1 Enoque 10, 11 e 12. Há também referências ao destino dos vigilantes nos livros do Novo Testamento, incluindo 2 Pedro, que diz: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a cadeias da escuridão. 2 Pedro 2,4. A palavra traduzida como inferno neste versículo vem do grego tártaro, referindo ao submundo da mitologia grega, onde se encontrava a prisão dos titãs. Não só os titãs, mas também os Anunnakis eram filhos de uma deusa da terra por nome Gaia, e seu pai era uma divindade do céu chamado Urano. Alguns estudiosos consideram provável que os mitos gregos foram, em grande parte, construídos com base nas mais velhas mitologias sumérias e orientais. O mesmo conceito é repetido novamente no livro de Judas, versículo 6, que menciona: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Apesar da Bíblia falar muito vagamente sobre Nimrod, o pouco que é mencionado conota algo muito significativo.
Algumas lendas judaicas populares dizem que Deus havia escolhido Nimrod para eliminar o restante dos gigantes que haviam sobrevivido ao dilúvio, dando a ele um arco poderoso para caçar este remanescente de gigantes. Isso pode ter dado origem a muitas outras lendas e mitologias posteriores, como a do arco do deus grego Apolo. A figura-chave para nos dar a luz sobre a origem de Nimrod, que foi o neto de Noé, é sua mãe e esposa Semiramis, também conhecida como Istar e Ísis. Nimrod é conhecido no Egito como Osíris e foi fundador do primeiro império mundial em Babel, mais tarde conhecido como a famosa Babilônia. A partir de fontes antigas como a epopeia de Gilgamesh e registros desenterrados por arqueólogos das ruínas das cidades da Mesopotâmia, como também no Egito, podemos reconstruir os eventos subsequentes. Após a morte de Nimrod, por volta de 2167 a.C., Semiramis promoveu a crença de que ela era uma deusa. Alguns anos mais tarde, Semiramis teve um filho, que alguns sugerem ter sido Horus ou Gilgamesh. Ela declara que havia sido visitada pelo espírito de Nimrod, o qual a engravidou com um menino. Ela também afirmava que Horus era Nimrod reencarnado. Os textos nos dão a entender que Semiramis pode ter sido a mãe de Gilgamesh ou Horus, sendo assim uma das mulheres que os Anunnakis, ou seja, as sentinelas de Enoque e, portanto, os anjos caídos de Gênesis, teriam tido relações, sendo, portanto, a mãe de um gigante. A primeira imagem mostrada na Bíblia acerca de Nimrod está relacionada ao homem poderoso. A palavra hebraica traduzida como poderoso é Gibor. Tem havido muitos debates sobre este tema, onde é dito que a palavra teria um significado muito mais abrangente, como campeão, chefe, gigante, homem poderoso, homem forte, homem gigante, etc. A palavra hebraica para designar gigante é Nephilim, sendo que a tradução literal mais próxima em nosso idioma seria caídos ou rebeldes. Quando lemos Gênesis 6:4, parece haver uma conexão intrigante com a palavra Gibor. Segue o texto. Haviam gigantes, ou seja, Nefilins, na terra, naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas geraram filhos, estes foram os valentes, o mesmo que Gibor, os homens de renome, que houve na antiguidade. Aqui o texto parece estar dando um sentido muito maior de força à palavra Gibor, tanto quanto um descendente direto dos Nefilins. Valentes teria o mesmo significado de Gibor ou Giborins. A palavra Giborim vem do hebraico Gabar, no sentido de que eles prevaleceram, foram vitoriosos. Portanto, significa conquistadores ou heróis. O texto de Gênesis 6 faz uma distinção significativa entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos de Deus seriam os anjos, que teriam gerado os Néfilins, uma raça com a mente animalesca e diabólica. O livro de Enoque descreve-os claramente, assim como a Bíblia em detalhes. Até o ano 95 da Era Comum, o livro de Enoque fazia parte dos livros canônicos bíblicos, sendo retirado mais tarde por um rabino judeu. Então, o que podemos dizer a respeito de Nimrod com base nesta análise? Assim como Gilgamesh, Nimrod também tem uma misteriosa conexão ao dilúvio, sendo que Gilgamesh era um descendente direto desses deuses, portanto um gigante. Mas em se tratando de Nimrod, a coisa fica mais complicada, pois os textos que falam sobre ele são muito escassos. Mas podemos rastrear informações deixadas a partir de correlações em outras culturas. Semiramis e Horus, por exemplo, tinham um grande número de adoradores. À medida que as gerações iam passando, eles começaram a adquirir outros nomes em diferentes países e idiomas. Muitos desses nomes são conhecidos como Júpiter em Roma, Afrodite na Grécia e Astarte, Moloque e Baal em Canaã. No intervalo de tempo entre a Torre de Babel e Jesus Cristo, culturas pagãs desenvolveram a crença de que os dias eram mais curtos no início do inverno, porque julgavam que seu Deus Sol os estava deixando. Quando o comprimento deste dia aumentava, eles comemoravam com banquetes e orgias. Esta celebração ficou conhecida como Saturnália, em homenagem a Saturno, outro nome que foi dado para Nimrod. Lupercus era um caçador de lobos, do latim lupus significa lobo, que é associado a Fauno, o deus romano da agricultura e fertilidade. Desde a conquista de Roma, podemos traçar a relação de vários desses deuses. Fauno é o equivalente grego Pan, deus dos bosques, campos e rebanhos. Os antigos retratavam ambos como tendo o torso humano, como pernas, chifres e orelhas de cabras. Isto se encaixa porque eles sacrificavam cabras usando tangas feitas de suas peles durante as festividades. Algumas partes da Bíblia comparam o povo de Deus a ovelhas e frequentemente comparam o diabo a cabras. Pan pode estar relacionado ao deus fenício Baal, que significa sol, mas também o deus da fertilidade e da natureza. Pode-se fazer uma ligação onde provavelmente Baal não é outro senão o próprio Nimrod.
Em Gênesis 10:9, Moisés descreve Nimrod como um poderoso caçador. Nos dias após a inundação, animais multiplicaram-se rapidamente, causando medo entre as pessoas. Nimrod cresceu poderoso por causa da sua capacidade de lutar contra animais selvagens. A tradição diz que ele vagou até a Itália para caçar lobos. A palavra usada para designar este termo é valentine, que deriva do latim valens, que por sua vez significa forte, poderoso, corajoso. As palavras valente, corajoso, heróico também vêm da raiz deste termo. Estas descrições de Nimrod mostram que ele realmente era o valente entre os povos, um verdadeiro valentine. O coração, símbolo do Dia dos Namorados, é na verdade um símbolo para Nimrod. Os romanos adquiriram o símbolo do coração dos babilônios, que falavam a língua dos caldeus. Nesta língua, a palavra coração é o mesmo que Baal ou Bel. Devido à sua semelhança no som para Baal, tornou-se um emblema para Nimrod. Herdamos várias tradições dos romanos através do catolicismo, que eles receberam do paganismo, onde foi sua origem real. Esses costumes são geralmente denunciados das profecias bíblicas sob o nome de Babilônia, e ele começou e teve origem nela através de Nimrod, portanto, logo após o dilúvio. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que assola o mundo desde então. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino do mundo. O nome Nimrod, em hebraico, é derivado de Marad, que significa ele se rebelou. Muitos escritos antigos informam que foi ele quem começou a primeira grande rebelião contra Deus, a qual tem dominado este mundo até hoje. Os escritos dizem que ele se casou com sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Após a morte prematura de Nimrod, sua mãe e esposa, Semiramis, propagou a doutrina de que Nimrod era um deus. Ela alegava que durante a noite uma árvore havia surgido a partir de um tronco morto, que simbolizava a nova vida de Nimrod, portanto, um novo nascimento. Em cada aniversário de Nimrod, ela visitava a árvore deixando presentes em cima dela. O dia 25 de dezembro foi o aniversário de Nimrod. Esta é, portanto, a origem da árvore de Natal, segundo esses registros antigos. Semiramis tornou-se a rainha do céu babilônica e Nimrod tornou-se o filho divino dos céus, sob vários nomes. Através de gerações, Nimrod tornou-se uma espécie de falso messias, filho de Baal, o deus sol. Assim, mãe e filho, Semiramis e Nimrod, renascido, tornaram-se objetos principais de adoração. Este culto da mãe e filho se espalhou pelo mundo inteiro. Os nomes variam em diferentes países e culturas. Quando Noé e sua família deixaram a arca após o dilúvio, estabeleceram-se primeiro aos pés do lado norte do Monte Ararat. A partir deste ponto, as 8 pessoas se multiplicaram e começaram a se espalhar para as regiões vizinhas do norte do Irã e Síria, bem como a leste da Turquia. Após um período de 5 a 6 mil anos, as famílias dos descendentes de Noé começaram a se espalhar ainda mais, devido naturalmente ao aumento da população, ou ainda à rivalidade entre as famílias de Sem, Cão e Jafé. Desta maneira, vemos em cerca de meio milênio todo o Vale do Nilo, os planaltos da Anatólia, Irã, Arábia e Etiópia serem povoados gradativamente. A arqueologia moderna confirma o fato de que os primeiros habitantes destas áreas eram homogêneos em raça e cultura. E as pesquisas mais confiáveis indicam que foi a partir dali que tanto os povos desta região como suas técnicas de pecuária, metalurgia e agricultura se espalharam por toda a Terra. Os pontos de vista científicos e bíblicos estão de acordo sobre a origem e dispersão das raças e civilizações. A discordância está no fato da escala de tempo envolvida, considerando que a Bíblia indica claramente a existência de todos esses elementos das civilizações muito antes do dilúvio, que a ciência ortodoxa nega veemente em suas teorias. Eles foram chamados Sumérios e contaram a história de uma grande inundação. É uma das mais famosas histórias de toda a Bíblia, a saga da Arca de Noé. Um Deus raivoso, um barco de madeira, um dilúvio. É a história de Noé e sua família fugindo para a arca com cada espécie de animal e sobrevivendo ao castigo da inundação, enquanto o resto da humanidade é destruída. É uma história primitiva, mexendo com nossas esperanças e medos mais profundos. Uma história encontrada na Bíblia
mas também em outro texto antigo, um texto descoberto nas ruínas dos Sumérios. No começo deste século, um grupo de blocos mesopotâmicos foram traduzidos. Eles revelaram a primeira lenda conhecida de uma enchente cataclísmica. O primeiro épico escrito do mundo é a história do mítico rei Gilgamesh. A história dele sobre uma grande enchente precede a da Bíblia por pelo menos 2000 anos. Por 7 dias e 7 noites, uma enchente tinha invadido a terra, e o barco gigante foi lançado pelas tempestades. O barco navega até uma montanha. Ele solta os pássaros, que é a história que tem uma semelhança com a enchente bíblica. É uma história maravilhosa. Portanto, nessa linha de pensamento, Gênesis é tratado como o plágio dos textos sumérios. Esses argumentos são baseados principalmente na epopeia de Gilgamesh. Toda essa teoria teve início com a descoberta dos tabletes sumérios em 28 de dezembro de 1853 por um assírio de nome Hammud Hassan, quando este fazia uma escavação no palácio de Arsubanipal, na cidade de Nínive, sendo assistente de um pesquisador inglês por nome Henry Layard, que tinha começado as escavações em Nihud em 1845. Hoje o local é um sítio arqueológico localizado em torno da cidade assíria de Kalu, que fica ao sul do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia. Dessa forma, Hassan assumiu a investigação da descoberta dos artefatos em Nínive. Dentro do palácio de Arsubanipal havia uma grande biblioteca que foram encontrados inúmeros tabletes no idioma babilônico e assírio, com literaturas diversas como crônicas, dicionários e hinos, os quais, apesar de sua extensa idade, haviam sido preservados. Arsubanipal governou a Síria sendo o último rei de 668 a 626 a.C. Dessa forma, a descoberta feita por Hassan se tornou um dos grandes marcos arqueológicos de nossa era. Porém, devido à falta de conhecimento linguístico, Hassan não pôde traduzir ou reconhecer o que tinha encontrado, e levou algum tempo até que a epopeia de Gilgamesh viesse a ser traduzida por George Smith, logo depois dos milhares de tabletes desta biblioteca terem sido enviados para o Museu Britânico. Em 3 de dezembro de 1872, Smith anunciou que havia traduzido os contos da inundação que tinham sido encontrados entre os tabletes de Nínive e apresentou-os à Sociedade Arqueológica Bíblica sob o título de O Conto Caldeu do Dilúvio. Embora o texto não tenha sido totalmente restaurado, pois estava muito fragmentado, em 1876, extratos do épico Atrahasis foi apresentado como a história de Atarpe, ou Conto Caldeu do Dilúvio. Os manuscritos do épico de Gilgamesh, descobertos em vários pontos do Oriente Médio, forneceram informações importantes para averiguar todo o texto, mas os tabletes que foram escritos no período de Arsubanipal, 668 a 626 a.C., e foram preservados em sua biblioteca, deram informações ainda muito mais esclarecedoras. A extensa circulação do épico de Gilgamesh no mundo antigo é confirmada pelas partes dele que estão em outros idiomas, como hitita e urrita, que não são línguas mesopotâmicas. A data da epopeia de Gilgamesh parece ser mais antiga do que o reinado de Hammurabi, quando Marduk conseguiu a supremacia no panteão babilônico de Anu e Enlil, porque nele Anu e Enlil ainda são descritos como as principais divindades. Este detalhe está contido no tablete Shizun 1516. Sobre isso, o pesquisador Heidel afirma: há muito que se reconheceu que a epopeia de Gilgamesh constituiu uma compilação literária de materiais de várias fontes, originalmente não relacionadas a ela diretamente, todas colocadas juntas para formar uma única obra. Embora as tradições contidas em Gilgamesh tenham sido amplamente distribuídas nos numerosos tabletes que foram encontrados, infelizmente não existe um texto original completo da epopeia, ou seja, todos são cópias de cópias. O texto e a data da compilação dos manuscritos existentes variam amplamente e são totalmente incertos. A versão mais antiga do épico, que está escrito no dialeto babilônico acadiano, é do início do 2º milênio a.C. e é chamada de versão antiga da Babilônia. Ela chegou até nós totalmente fragmentada, portanto sua conclusão e datação não pôde ser verificada. Uma versão posterior, chamada Stander, consiste em 12 tabletes e é um pouco mais completa. Ela foi composta por Silek Uninini, um poeta que viveu por volta do século 8 a.C. Nesta versão, o conto da inundação aparece no tablete 11º. É geralmente aceito entre os pesquisadores que o dilúvio não fazia parte do épico original e que pode ter se referido a ele apenas posteriormente através da inclusão de novos textos.
O texto interrompe não só o diálogo de Utnapishtim e Gilgamesh, mas também a transição da forma natural a partir do final do tablete 10, onde Utnapishtim conta a Gilgamesh sobre a Assembleia dos Deuses depois do dilúvio, que é a pergunta retórica de Utnapishtim. Finalmente, a história contada não é um conto independente, ao contrário, inspira-se em uma fonte identificável, que é o próprio mito de Atrahasis. Assim, a data do texto original do conto da inundação do épico de Gilgamesh não é certa, e essa informação é confirmada entre a maioria dos pesquisadores e especialistas do assunto. Alguns tabletes sumérios, como o 3º, 5º, 6º e 12º, não têm as mesmas características dos episódios contidos no conto de Gilgamesh. Além disso, o tablete 12º não combina com o 7º e o 8º. Finalmente, as histórias sumérias que são comuns para algumas partes do tablete 11º não mencionam Gilgamesh em tudo. Hayden afirma que é altamente provável que Utnapishtim, que significa o obtentor da vida, tenha se originado através do nome do herói do conto do dilúvio sumério, Ziusudra, que significa aquele de vida de longos dias. A autoria de Gênesis é atribuída a Moisés. Esta tradição é baseada em diversas passagens bíblicas que retratam Moisés escrevendo muitos textos. A crítica literária moderna descreve o livro de Gênesis como tendo sido compilado de diversas mãos, assimilando supostamente mitos da Suméria, Babilônia, Ugarit, especialmente os poemas da criação Enuma Elish e Atrahasis, tanto quanto a epopeia de Gilgamesh, onde está presente o relato do dilúvio. Dessa forma, um grupo específico de pessoas passou a questionar e duvidar da autenticidade do relato de Gênesis. O que muitas pessoas não sabem é que existem várias traduções da epopeia de Gilgamesh, como apresentei anteriormente através de dados científicos, obtidos de especialistas que estudaram diretamente as tabuletas, ou seja, as manusearam, leram e analisaram. Portanto, são informações extraídas de fontes diretas. Na análise desses renomados e respeitados pesquisadores, constatou-se que a epopeia está incompleta, portanto, é impossível datá-la. Além disso, não existe uma epopeia, mas várias epopeias. Então, qual epopeia pode ser estudada a nível acadêmico? A resposta é as tábuas originais, que somente alguns pesquisadores têm acesso. Estes são pesquisadores sérios, com um currículo inquestionável. Pode-se ter acesso a prints das tabuletas originais e suas traduções em sites sérios de pesquisa científica relacionados ao tema. A civilização mais antiga, conhecida e registrada realmente são os sumérios. Não há dúvidas quanto a isso, tendo cerca de 5.000 anos, datando de 2500 a.C. Porém, como já apresentei neste trabalho através de informações precisas de especialistas que estudaram os textos diretamente, a epopeia de Gilgamesh não se trata de uma única tabuleta, mas sim de várias tabuletas de argila datadas de períodos diferentes, que foram unidas e montadas numa única peça, formando assim o famoso conto da epopeia. Com o passar do tempo, novos relatos foram sendo adicionados a ela. A tabuleta fazia parte da biblioteca do rei Arsubanipal do ano 700 a.C. O livro de Gênesis é datado de 1513 a.C., ou seja, os textos da epopeia de Gilgamesh de fato são mais antigos, datando de 1901 a 2000 a.C. Mas a questão é que a epopeia que está nessas tábuas, que foram unidas com intervalos de tempo diferentes, não pode ser datada. O dilúvio relatado na epopeia é do ano 130 a.C., mas como não se trata de uma, mas várias epopeias que são cópias e acréscimos de outros textos feitos posteriormente, não pode ser feita uma datação. Muitas pessoas não têm acesso a fontes autênticas e se baseiam em informações tendenciosas, apresentadas através de teorias com o intuito apenas de desacreditar o livro de Gênesis. O registro, que está em melhor estado na epopeia, provém de uma tábua de argila escrita em acadiano, que data do século VIII a.C., mesmo assim está incompleto. Este registro foi acrescentado às tábuas mais antigas, formando uma só. Daí começou a difusão de toda a história de que o relato do dilúvio contido na epopeia seria mais antigo do que o relato do livro de Gênesis. Na ordem das tábuas, a epopeia foi numerada como sendo a primeira do índice e, desse modo, erroneamente classificada como a mais antiga. Isso acabou espalhando a crença de que todas as tabuletas unificadas em que a epopeia está inserida seria uma única tabuleta fazendo parte do mesmo período, o que não é verdade. No entanto, a tabuleta realmente mais antiga, que obviamente não se trata da epopeia, não menciona dilúvio algum. Sendo assim, o texto literário mais antigo conhecido e comprovado cientificamente por quem realmente pesquisa a verdade arqueológica continua sendo o equivalente mesopotâmico de Noé, ou seja, o livro de Gênesis.